Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas você estará assistindo este vídeo. Bem, meu nome é Patrícia de Almeida, e eu quero compartilhar conhecimento. E hoje especial, criando filho adolescente. E por que eu pensei em compartilhar este conhecimento? Bem, eu sou mãe de adolescente e na última reunião de pais em que eu estive, bom, só para a gente se situar, hoje é dia 7 de agosto de 2022 e a última reunião de pais em que eu participei foi agora, no finalzinho do mês de julho, referente ao segundo bimestre. E aí o professor, na hora de dar a reunião, ele falou que a turma estava conversando muito, que alguns professores estavam com muita dificuldade em dar aula por causa de uma turma na sala que conversa muito e atrapalha os professores a darem aula, e alunos falando muito palavrão. E, em primeiro lugar, compartilhar conhecimento é um pouco diferente de passar informação, tá? Eu falo isso por experiência própria. Eu sou professora e sou professora da rede pública, também já trabalhei em escolas particulares e eu percebo que passar informação é mais simples do que passar conhecimento, porque informação a gente lê num livro, assiste num vídeo e pega aquela informação de como fazer alguma coisa. Passar conhecimento não. Passar conhecimento, compartilhar conhecimento, depende de a gente ter vivenciado aquilo, para aí sim passar o conhecimento. Bom, como eu estava falando, na hora de participar da reunião de pais, alguma mãe se manifestou: poxa vida, conversem com seus filhos, onde já se viu, permitir que falem palavrão, ou que não deixe o professor dar aula. E aí passou pela minha cabeça assim, não adianta a gente julgar como o outro está fazendo, porque isso não leva a nada. Eu julgar que o outro não está ensinando o filho, quem sou eu para julgar? Então eu vou compartilhar o que eu adquiri na minha vida, cuidando de filho adolescente e trabalhando como professora e de certa forma também cuidando de adolescentes, filhos de outras famílias, de outros pais, de outras mães. É uma certa experiência que eu tenho com isso, que eu acredito que possa te ajudar. Se você for mãe de adolescente e está com uma certa dificuldade em lidar com seu filho. Na minha prática, vi muitas coisas. Eu me lembro, há mais de 10 anos atrás, de uma equipe gestora, né? Eu estava como professora e a professora coordenadora, na hora de receber um pai e uma mãe, foi muito desafiadora a situação. O filho praticamente quase que agrediu fisicamente a mãe na frente da coordenadora, mas falou palavras como se o filho mandasse na mãe. E por que isso aconteceu, né? A coordenadora compartilhou com a gente: olha, difícil lidar com tal adolescente porque ele fala mais do que a mãe, né? Como que eu posso trazer isso? Bom, tem uma coisa que aconteceu comigo quando eu era adolescente, quando eu estava lá na minha quinta série, hoje a gente fala quinto ano, né? Quando eu estava lá na quinta série, com 11 anos, a minha professora de português falou assim: olha, quando você chegar em casa, entenda que a casa é da sua mãe e do seu pai. Se você quiser comer uma banana que está na fruteira, você peça: mãe, posso pegar a banana? Posso comer a banana? Essa professora, quando ela falou isso, tocou a minha alma, e eu tinha apenas 11 anos de idade. E quando eu cheguei em casa e falei: mãe, posso abrir a geladeira para pegar um iogurte? Eu posso pegar a banana? Eu falei do jeito que a professora falou. E a minha mãe falou: você tá boba, menina? A casa é sua. Você tá na sua casa, você faz o que você quer. Então, para minha mãe, eu acredito que tenha sido desafiador cuidar das filhas dela, eu e a minha irmã, quando éramos adolescentes. Por quê? Porque na verdade começa aí. A casa são dos pais. A casa é de quem paga o aluguel ou a prestação do financiamento, ou já quitou uma casa própria. A casa é de quem paga a luz, a água, compra o gás, faz a compra de mês. Então, quem não faz isso na casa, quem não compartilha esses gastos na casa, tem que obedecer quem faz, quem paga, quem manda.
Então, isso é importante estar claro quando a gente cuida de filho adolescente. Essa é uma coisa, tá? Então, assim, lá atrás eu percebi isso, que realmente aquela casa era do meu pai e da minha mãe, eram dos meus pais. Com 11 anos eu consegui perceber isso. E com 11 anos eu comecei a querer, a ter o meu espaço, assim, nossa, queria ter uma casa só minha, queria ter um quarto só meu, eu dividi o quarto com a minha irmã, queria ter um espaço onde eu mandasse. Com 11 anos isso começou em mim e comecei a perceber que aonde eu estava, que outra pessoa pagava a conta, eu tinha que estar abaixo. Isso também compreende um outro conhecimento que eu adquiri, que é sobre a constelação familiar. Mas não vou falar disso neste vídeo, mas basicamente é importante entender que dentro da constelação familiar, que foi um psicólogo chamado Bert Hellinger, que ele fala da hierarquia e do pertencimento. Então, se os meus pais vieram primeiro e eles precisaram vir primeiro, porque senão eu não existiria, eles precisaram nascer primeiro, se conhecer, se unir para que eu nascesse. Então, e eles precisaram juntos se organizarem para cuidar de uma filha, de 2 filhas, e cada família tem a quantidade de filhos. Muitas vezes precisou da ajuda da tia, da avó, da outra avó, de uma irmã mais velha, precisaram de ajudas, precisaram de ajuda, porque cuidar de uma criança pequena envolve mais de um ser humano, né? E mesmo que a criança pequena precise da mãe para ser amamentada, essa mãe precisa de um respaldo para que produza o leite. Ela precisa também dormir um pouco enquanto o bebê dorme, tem todo o envolvimento aí. Bom, mas vamos focar lá no filho adolescente. O que eu percebo? Que é mais fácil cuidar de um filho adolescente se você cuidou desse mesmo filho na infância e na fase de bebê. Por quê? Porque é justamente na fase de bebê em que a gente deixa claro para um ser humano que quem manda são os pais, né? Que ele começa a sentir a hierarquia aí. Opa, eu vim depois, entendeu? E assim, enquanto a criança é bebê, enquanto a criança é criança, ela tem os pais como ídolos, como perfeito, entendeu? Voltando lá na minha experiência de 11 anos. Mãe, posso pegar uma banana? Faz o que você quer, menina, a casa é sua, filha. Não é minha. Entendeu? Nessa hora eu percebi que a professora sabia um pouco mais do que minha mãe. Então a minha mãe deixou de ser o meu super-herói, a minha super-heroína, e a professora começou a fazer mais sentido na minha vida. Então, se hoje você cuida de um filho adolescente e lá atrás você não pôde participar dele na infância, na vida de bebê, por qualquer motivo que seja, cada um tem uma realidade. Às vezes a criança foi adotada, às vezes a criança foi deixada com os avós, cada um tem a sua realidade. Meu conselho é: converse com um adulto que tem um bom relacionamento com o seu filho, isso ajuda, tá? Mas informação número 1, participe da vida do seu filho. E não é por acaso que eu estou com uma camiseta aqui que tem o desenho do Naruto, que é desenho de anime. Essa camiseta é do meu filho, ou melhor, era, ele já cresceu, essa camiseta não serve mais nele. Eu acabei emagrecendo e estou usando a camiseta dele propositalmente neste vídeo. Então, se meu filho está assistindo um vídeo sobre Naruto, sobre anime, eu vou ver. Eu vejo e aproveito até as características do personagem que tem lá no vídeo, lá no filme, lá no livro, que ele lê os livros de anime também, para poder conversar com ele, entendeu? Então assim, ele joga, o que tem nesse jogo? Deixa eu participar, deixa eu conhecer. Então aquilo que a gente não tem domínio, que a gente não tem controle, observe. A melhor maneira de aprender a cuidar de um adolescente é observar. O que ele está fazendo, com quem que ele está andando, com quem que ele está conversando, e volta a falar. Se não tem como você saber com quem que ele está andando, deixa uma tia chegar perto, uma avó, uma amiga. Às vezes a amiga da mãe, amiga do pai, amigo do pai, consegue se aproximar mais do adolescente do que a própria família. Deixa, desde que você tenha confiança, lógico, para compartilhar as informações e a pessoa ser assim,
é um facilitador, uma facilitadora para você se aproximar do seu filho. Então você tem um amigo que de repente consegue conversar com teu filho por causa do videogame, deixa e observa como o teu amigo faz e procura aprender também. Tenha curiosidade. Aprender envolve ter curiosidade, querer saber como funciona, como é que funcionam as emoções do adolescente. Lembra lá de quando a gente era adolescente? Por mais que uma mãe fale assim, eu sei tudo que meu filho faz, eu não sei tudo que meu filho faz, é mentira. Entendeu? Por quê? Porque quando eu também tinha 11 anos, 12 anos, 13 anos, eu me comportava de um jeito diferente quando meu pai e minha mãe não estavam por perto. Eu me lembro de um momento que era Dia das Crianças e deixaram tocar música no pátio. E aí eu dancei de um jeito tão livre, descontraído, de um jeito que eu não dançaria se meu pai e minha mãe estivessem olhando. Eu acho que eu não dançaria, entendeu? Porque é natural. Enquanto somos crianças, o pai e a mãe são nossos heróis. Aí depois a gente vai percebendo que esse pai e essa mãe também tem coisas, tem desafios a serem superados. Né? Ninguém é perfeito, senão não seríamos humanos. E aí essa criança começa a valorizar, de repente, mais o professor do que o pai e a mãe, mais o tio e a tia do que o pai e a mãe. E é mais ou menos por aí. A dica que eu dou conheça o universo do teu filho, participe do universo do teu filho, porque a partir daí, aí sim você vai falar, tá? Deixa eu ver o teu caderno, olha essa lição aqui, por que você começou e não terminou? Então pare para olhar o caderno do teu filho pelo menos a cada 15 dias, se você quer aprender a cuidar um pouco de adolescente, né? Se você é tio, se você é tia, está ajudando, se você é avô, se você é avó. Então esse é um caminho, estou compartilhando um pouquinho da experiência que eu tenho. E eu quero compartilhar uma outra experiência que eu tive, que me fez muitas reflexões. Atualmente, além de trabalhar como professora dentro da escola pública, eu trabalho também como PROATEC, que é o professor que apoia as tecnologias dentro da escola pública estadual. Bom, aqui no estado de São Paulo, tá? Sou professora no estado de São Paulo. E eu estou nesta função de PROATEC desde o ano passado. No ano passado eu estava numa outra escola diferente da que eu estou agora e eu fiquei assim até um pouco chocada quando eu estava orientando, porque como PROATEC nós fazemos isso, ensinamos o adolescente a ter autonomia para buscar as suas informações tecnológicas. Eu estava ensinando um adolescente a localizar o número de registro do aluno dele, RA, registro de aluno. E aí eu falei, coloca aí no Google, consulta de RASP, quer dizer, consulta de registro do aluno em São Paulo. E na hora que ele colocou, veio o site para ele consultar o RA dele, e junto, e aí preenche vários campos. Dentre os campos que dá a serem preenchidos, tinha lá, nome da mãe. Tal foi minha surpresa quando ele falou, eu não sei o nome da minha mãe. Falei, você tá com o teu RG aí? Pega o teu RG, olha o nome da tua mãe. Era um adolescente criado pela avó praticamente desde bebê. E quando eu falei que ele precisava saber o nome da mãe, ele já ia fazer um discurso de a minha avó falou que é minha mãe. Eu falei, parou. A tua mãe te trouxe ao mundo e ela fez o melhor que ela pôde. Então é a partir daí que eu não vou julgar nenhum pai e nenhuma mãe, porque todo pai e toda mãe faz o melhor que pode. Se a minha mãe tivesse me doado para um orfanato, era o melhor que ela podia fazer naquele momento e naquela época. Cada mãe faz o melhor que pode. Então por isso que a gente não deve julgar. E ensinei esse adolescente a agradecer pela mãe que ele teve, que ele tem e que deixou ele com a avó, porque naquele momento aquela mãe sentiu que o melhor a fazer era deixar com a avó. E a gente vê tantos casos de adolescentes que têm bebês e são dependentes de droga e precisam deixar o filho com a avó ou com uma tia, ou realmente colocar para adoção. Então quem somos nós para julgar? Então essa que é a minha dica. Você quer cuidar melhor do teu filho, da tua filha? Deixa ele mostrar o universo dele. Deixa ele mostrar a roupa que ele gosta, por que ele gosta daquela roupa, por que ele gosta daquele cabelo. Talvez seja por causa de um cantor, de um anime, né? De um vídeo, de um jogo de videogame. Entra
no universo do teu filho adolescente, observando o que ele gosta de fazer. E aí sim, tá? Vai deixando claro que realmente, enquanto um adolescente está numa casa em que ele é sustentado, em que ele tem a cama para dormir, o arroz e feijão na mesa, né, a roupa, ele está submisso, gente. Não tem como a gente nascer e sendo dono do lugar. Não, nós somos dependentes de pai e mãe. E no decorrer da vida somos dependentes de muito mais pessoas, certo? Bom, mais uma vez eu vou mudar o nome desse canal, ao invés de ser Patrícia em aula com bate-papo, vai ser Patrícia compartilhando com conhecimento. Era isso que eu queria falar por hoje e até um próximo vídeo. Até mais!